E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, na aula passada eu achei muito legal. O professor falou que agora a gente pode calcular a derivada direcional usando essa fórmula. Muito bom, né? A gente não precisa mais calcular aquele limite. Mas calma aí, não é bem assim não. Não? Não é bem assim não, professor? Isso, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Lembra que no teorema que a gente viu tinham umas certas hipóteses lá? Pois é, se a gente tirar aquela hipótese, isso aí pode não valer. Quer ver que hipótese é essa? Quer ver um exemplo? Então fica comigo até o final dessa aula que você vai saber em detalhes quando é que você não pode usar essa fórmula para calcular a derivada direcional. Então, roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Antes da gente iniciar, gostaria de pedir seu apoio, a esse projeto de videoaulas, em que eu pretendo fornecer muito mais conteúdo e também muito mais coisas para vocês, tá certo? Então seu apoio é fundamental. Caso você não seja inscrito, que você possa aí se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like aí nesse vídeo para que o YouTube possa divulgar esse vídeo para mais pessoas. E se você puder também compartilhar com seus amigos, eu fico muito feliz, tá bom? Inclusive você pode aí, tirar uma foto assistindo às videoaulas, colocar lá no Instagram e me marcar, @professor Adriano Medeiros, tá bom? Vou deixar aí também na descrição do vídeo o link do meu Instagram para que você possa me marcar e aí eu vou repostar aí, né, sua publicação. Então vamos aqui, uma coisa muito importante que às vezes não pode ser dito para você, tá? E cuidado, né? Algumas pessoas inclusive apresentam derivada direcional, isso aqui como sendo uma definição. Então cuidado, certo? Cuidado. Por quê? Porque uma hipótese indispensável, tá? E fundamental, ela não está aqui de graça, é que a função ela é diferenciável no ponto que a gente está calculando a derivada direcional. Tá certo? Então, se a gente retirar essa hipótese, pode ser que essa igualdade não seja verdadeira. Tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo em que a função não é diferenciável num determinado ponto, e aí a gente vai constatar que essa igualdade ela não vale. Então o exemplo é o seguinte, a gente vai considerar a função f definida assim em duas sentenças, certo? Essa expressão fora da origem e ela é zero na origem, tá? O vetor u, para ser 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, a gente já pegou ele de forma unitária, tá certo? E aí a gente vai verificar que a derivada direcional de f na direção de u no ponto 0, 0, na origem, ela é diferente do gradiente de f na origem interno u. Tá bom? Professor, mas isso não vai contradizer lá o teorema que o senhor acabou de mostrar? Não, não vai contradizer. Por quê? E aí eu vou deixar como exercício para vocês, foi uma coisa que a gente já viu durante o nosso curso, é verificar que essa função ela não é diferenciável, tá bom? Então você tem que calcular, tem que ser lá pelo limite do erro. Tá? Mas aí como eu já vou calcular aqui as derivadas parciais, já vai lhe ajudar na hora de fazer, né, essa verificação de que essa função ela não é diferenciável na origem, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, coloca aí nos comentários que eu posso gravar, né, posteriormente para vocês mostrando esse fato. Então, vamos nos ater aqui a mostrar aqui, né, essa derivada direcional é diferente do produto interno do gradiente pelo vetor unitário u, tá certo? Então, primeiro passo, eu vou calcular o lado direito. Então, vamos calcular o gradiente. Veja, o detalhe aqui, né, o gradiente de f na origem é justamente eu calcular a derivada parcial, né, de f na origem e a derivada de y na origem. O detalhe do vetor gradiente é que como a função ela é definida com duas sentenças, né, e ela é assim na origem, a gente tem que fazer esse cálculo pela definição de derivada parcial, tá? Então, a gente tem, né, a definição de derivada parcial é o limite quando h tende a zero
F. Aqui ficaria, ó, 0, vou colocar 0 mais H, né? Porque eu estou calculando a derivada com relação a x. O acréscimo é só na variável x. 0 menos F de 0, 0 dividido por H. Tá certo? Beleza, aí veja só. Então aqui vai ficar H, 0, né? Ou seja, x igual a H, y igual a 0. Quando x, né, é igual aqui a H, ó, aqui vai ficar H ao cubo, aqui dá 0, né? E aqui vai ficar H ao quadrado. Então isso aqui vai ficar limite, quando H tende a 0, H ao cubo sobre H ao quadrado. Menos F de 0, 0, que vale 0. Então, menos 0. Sobre H. Pronto, só que aqui vai ficar, né, ó, H3 dividido por H2 dá só o H, né? Então, o que eu vou ficar aqui é limite, quando H tende a 0, de H sobre H. Só que H dividido por H é 1, né? Então, antes de eu calcular o limite, né, isso aqui já é 1. Então, eu vou ficar com o limite da constante que dá a própria constante. Então, aqui dá igual a 1. Pronto. Então, a derivada parcial na origem com relação a x é 1. Agora, vamos calcular a derivada parcial com relação a y na origem. Né? A mesma ideia, só que agora o acréscimo é na variável y. Né? Então, quando h tende a 0, f de 0, 0 mais h menos f de 0, 0 sobre h. Tá? Aí vamos olhar. Ó. Então aqui é f de 0h. Ou seja, x é igual a 0. Só que quando x for igual a 0, né, eu estou zerando o numerador. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Limite, quando h tende a 0, de 0 sobre h ao quadrado. Menos f de 0, 0, que é 0, sobre h. Então aqui 0 dividido por h ao quadrado é 0, né? Então no numerador aqui vai ficar 0, ou seja, isso aqui vai ficar o limite, quando h tende a 0, de 0 sobre h. Só que isso aqui já é 0 antes de eu calcular o limite, tá bom? Tome esse cuidado para não ficar achando, vai ficar 0 sobre 0. Não, eu já tenho que aqui 0 dividido por h dá 0. Né? Então, o limite da constante é a própria constante, dá 0. Beleza, então isso diz pra gente que o gradiente, né, portanto, o gradiente de f na origem, ele é o vetor de coordenadas 1, 0. Tá certo? Bem, como eu comentei com vocês, né, eu já peguei aqui o vetor u sendo unitário, né, já para facilitar nossas contas. Você pode verificar isso calculando a norma desse vetor. Né? Então, a gente tem o seguinte, daí a gente tem que o gradiente de f na origem, interno u, vai ser 1, 0, interno 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Pronto, produto interno, né, eu vou multiplicar a primeira coordenada desse pela primeira coordenada desse, né? Então 1 vezes 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, e 0 vezes 1 sobre raiz de 2 dá 0. Né? Então dá 1 sobre raiz de 2. Beleza? Então, a gente calculou aqui, né, o lado direito, falta a gente calcular a derivada direcional de f. E aí a gente tem que fazer pela definição. Né? Então, como é que a gente viu a definição da derivada direcional? Ela se parece um pouco, né, com as derivadas parciais, só que tendo um acréscimo nas duas variáveis ao mesmo tempo. Né? Então isso aqui fica f, como o ponto é o 0, 0, então fica 0 mais. Só que agora eu estou pegando, né, na direção do vetor, então vai entrar aqui, né? 0 mais h, 1 sobre raiz de 2, 0 mais h, 1 sobre raiz de 2. Menos f de 0, 0 dividido por h. Pronto. Então, na verdade, ó, o que a gente tem aqui, né,
é h sobre raiz de 2, h sobre raiz de 2. Então vamos aplicar aqui na função. Então quando a gente aplicar na função, colocar aqui o limite, quando h tende a 0, vai ficar, né? No lugar de x3 vai ficar isso aqui, né? Então vai ficar o h ao cubo sobre raiz de 2 ao cubo sobre, quem é x ao quadrado? Vai ser h ao quadrado sobre raiz de 2 ao quadrado, tá certo? Mas, e o y também é raiz de 2 sobre h sobre raiz de 2, né? Então vai ficar h ao quadrado sobre raiz de 2 ao quadrado. Aí você pode dizer assim, professor, eu posso simplificar aqui, né? 2 com raiz de 2? Pode, mas não vamos fazer isso não, porque a gente vai simplificar com esse que está aqui, tá certo? Então, dividido, né, por h, que é esse h aqui, ó. Beleza? Coloquei só isso, né, porque a gente já sabe que f de 0, 0, que é o que está aqui, ó, é 0, né? Então vai ficar só esse pedaço aqui. Aí observe, ó, que o que eu tenho aqui no numerador é fração sobre fração, né? Ó, eu tenho essa primeira fração. Observe que o denominador aqui é o mesmo, ó, raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado. Então eu posso somar já, né? Ou seja, h ao quadrado mais h ao quadrado dá 2h ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando h tende a 0. Fração sobre fração eu repito, né? Que está no numerador. Então, h ao cubo sobre raiz de 2 ao cubo vezes o inverso dessa, né? Só que lembrando, aqui eu já estou fazendo a soma. Eu estou juntando, ó, na mesma fração. Ou seja, isso aqui, né? Ó, fazer um parênteses aqui para vocês. Isso aqui é a mesma coisa, né? Aqui 2h ao quadrado sobre raiz de 2 ao quadrado. Tá certo? Porque já estão, ó, com o mesmo denominador. Então conserva o denominador e soma os numeradores. H ao quadrado mais h ao quadrado, 2h ao quadrado. Tá beleza? Jóia. Então, ó, vezes o inverso do denominador, que vai ficar raiz de 2 ao quadrado sobre 2h ao quadrado, dividido por h. Pronto. Aí observe, ó, que eu posso simplificar o h ao quadrado e aqui vai sobrar 1h apenas, né? Que vai sobrar 1. Aqui é a mesma coisa, ó, raiz de 2 ao quadrado e aqui cancela, vai sobrar só raiz de 2. Tá certo? Dá 1 aqui, né? Pronto. Então, o que foi que sobrou daqui? Então, sobrou aqui, né? Ó, limite, quando h tende a 0. No numerador aqui sobrou 1h, não foi? No denominador sobrou raiz de 2 e esse 2 aqui. Então, sobrou 2 raiz de 2 dividido por h. Aí aqui a gente tem a mesma coisa, ó. Esse h aqui é a mesma coisa que h sobre 1, ou seja, eu tenho uma fração sobre uma fração. Repete a do numerador e multiplica pelo inverso da do denominador. Então vai ficar limite, quando h tende a 0, de h sobre 2 raiz de 2, sobre 2 raiz de 2, vezes o inverso aqui, 1 sobre h. 1 sobre h. Pronto. Aí veja, eu tenho h no numerador e no denominador. Simplifico. Então aqui vai sobrar para a gente, né, o limite, quando h tende a 0, de 1 sobre 2 raiz de 2. Só que o limite da constante é a própria constante. Então isso aqui é 1 sobre 2 raiz de 2. Beleza? Pronto. Então a derivada direcional a gente encontrou, deu 1 sobre 2 raiz de 2, enquanto que o gradiente de f com o vetor unitário deu 1 sobre raiz de 2. Né? Então, encontramos o quê? Valores que são diferentes. Tá bom? Então, com isso, a gente encontrou, né, um contra-exemplo de quando não vale, né, essa igualdade aqui. Tá? Ou seja, se a gente tirar
a hipótese da função ser diferenciável no ponto, então pode ser que seja verdadeiro ainda, tá? Não é obrigado, não é diferenciável, não vai valer. Não, mas você não tem mais garantia que vale, entende? Então tome esse cuidado aí, né? Mas em geral as funções que vão ser colocadas para você vão ser funções diferenciáveis, né? Como polinômios, né? Agora se tiver uma raiz aí, que pode ser um cone, né? Aí já pode ser que não seja diferenciável, tá? Então fica atento aí para que você, né, não caia até numa eventual pegadinha. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.